Prananam tva pranapatigum havamahe kavim kavinam upamashravastamam Shri Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Siddhi Buddhi Shakti Sahita Shrimam Mahaganadipataye Namo Namah. Em 2019, na nossa última viagem aqui à Índia, mas antes disso a gente precisa entender o que que é um corpo emocional. Aqui o nosso objetivo não é dizer nem que chakra é superior à psicologia, que a gente chama de psicologia. Então, é um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo, sem criar uma tensão demais que a gente vai criar uma crise de identidade. Mas dentro da nossa perspectiva, existe uma energia psíquica de se querer se ficar bom. Essa energia psíquica que faz você querer ficar bom, a gente vai chamar de fé. Abençoado aqueles que têm fé. Até quando o dogma, como tudo na vida, pode se tornar disfuncional. Que tanto a ciência ocidental é uma forma de dogma também, isso não tem o menor problema. Todos os seres transcendentais são seres no tempo. E essa caixinha já perdeu a totalidade de contraparte metafísica da nossa realidade. Pronto, 10 minutos do Namastê na cara, assim, só para a gente começar a rodar a cabeça, ok? Isso daqui, em 1 hora e meia, hoje, a gente vai chegar a essa conclusão, mas eu sempre gosto de, quando é uma aula magna, né, quando a gente estava fazendo o simpósio era assim também, dar uma noção para onde a gente está indo, porque senão, às vezes, é muito fácil se perder. A colocarem as questões de vocês um pouco mais no chat do que eu abrir o microfone nessa primeira 1 hora e meia. Na regra, quando a gente está nas nossas aulas para valer, não é assim, mas é porque isso aqui ainda não é uma aula efetivamente do ponto de vista da nossa pós-graduação de psicologia védica, ok? Então, para a galera do YouTube, corre que ainda dá tempo, dá uma olhada aí na descrição e beleza. Dogma é uma coisa que você parte do ponto de que você fala, eu acredito nisso. Ele é um eixo axiológico. Gente, todos nós temos. Quando você fala aquilo é um dogma, ok? Só que alguns campos de conhecimento vão caber você fazer um questionamento sobre o próprio eixo dogmático e ao longo do tempo mudar ele com uma certa facilidade. A gente vai talvez chamar isso de ciência. Essa espaçonave, você pode chamar isso de Ganesha, você pode chamar isso de Jesus, você pode chamar isso do que seja. Se essa conexão ela não é retroalimentada, essa conexão, essa nave, ou ela desaparece ou ela vai embora daqui. O que que o mundo metafísico imparte ao mundo físico? Bem-vinda, Patrícia. O mundo físico bem iluminado. Aí vem uma questão bem importante, central da cultura védica. Então, a ideia é, o que torna o ser humano humano, do ponto de vista védico, é a capacidade dele de prostar reverências ao mundo metafísico, que você pode chamar isso de e toda a galera que ele subiu no ombro de gigantes. Você não precisa ter nenhum tipo de justificativa para além da vida, para a vida valer por si só. Gente, isso já aconteceu em outros momentos da história, vai lá. Mas isso é um senhor desenvolvimento da crença materialista, ok? Não é em qualquer lugar do mundo que isso aconteceu de uma maneira tão presente, e isso gerou esses 200, 300 anos que a gente de alguma forma ainda vive, aonde os médicos vão se tornar os novos padres, digamos assim, pulgueiros de pessoas morrendo. Na cultura indiana, existe uma palavra que vai ser denominada ciência e outra palavra que vai ser denominada sabedoria, ok? Para questões do como fazer uma ponte, não pergunte ao padre. Para questões do que vai acontecer com a pessoa depois que ela morrer, atenção, não pergunte à ciência. Ela é uma separação leve. O que que significa isso? E eu tratar ela adequadamente com o que a ciência nos diz para tratar, ela não está sendo curada. Faça a sua cura metafísica dessa doença, porque a cura física não está funcionando, que torna aquela verdade verdadeira. Eu, quando estou fazendo os meus atendimentos, eu falo assim: olha, se você é uma pessoa católica, é mais importante você rezar não sei quantas Ave Maria para aquilo, do que você ficar fazendo um mantra para não sei o que lá. Alguma parte do seu ser há de ter uma crença, mesmo que seja na ciência. Porque sempre, em qualquer campo científico, a gente já falou isso antes, vai chegar um momento onde ele vai chegar no porquê. Sabe aquela teu filho ou neto ou sobrinho de 3 anos de idade? Que você chega no final do porquê é, porque é.
esse campo. Mas por quê? Por quê? Aí você vai falar, porque eu acredito. Baconiano, isso valeu para desenvolver como. Pode falar, gente, vai ficar mais fácil vocês abrirem o volume aí. Você estava falando justamente da questão de as pessoas nem se dão conta de que. Mas, assim, obrigado, Adriano. Isso não é uma coisa específica da ciência, não, gente. Quanto mais um sistema ele tá poderoso, menos as pessoas acreditam que acreditam naquilo. Eles chamam isso de natural, ok? As pessoas elas já são ensinadas enquanto têm 2, 3, 4, 5, 10 anos de idade, e aquilo nem passa a ser um sistema de crença que a pessoa entende enquanto sistema de crença. Ela entende apenas como uma verdade, ok? Isso é para qualquer coisa. Então, quando a gente está num lugar, isso vale para você, sei lá, fazer aula de dança. E nunca um campo vibratório está independente de um corpo metafísico. Então, não é apenas o avanço científico, o avanço bioquímico que torna a nossa vida melhor. O mundo das ideias platônico, ele é uma coisa que você se relaciona fazendo o quê? O problema disso é que isso criou na nossa cultura ocidental a noção de que para você ser uma pessoa que é inteligente, você precisa beber vinho. Porque o teu fígado é o principal órgão que você precisa para acreditar em Deus, Júpiter. Porque o teu fígado é aquele que mantém o teu metabolismo intermediário funcional. Ele não é nem macro, nem micro. E você não enxerga ele com muita facilidade porque a nossa consciência ela é muito fácil de dualizar num estado micro, ok? A gente poderia chamar esse quarto aspecto de grupo de estudos. Então, esses 4 elementos, ou esses 4 pés da cadeira, eles formam a capacidade de você ter clareza sobre o seu dogma. Eu estou dizendo que enquanto você tem aquele dogma, você precisa estar relativamente com os 2 pés dentro dele. Se você está meia bunda dentro do seu dogma, meia bunda vai estar em outro canto. Os astrônomos eles vão ter uma crença clara de que se tirar Júpiter do sistema solar, rapidamente a Terra é destruída. Que é assim, apesar de toda a merda que aconteceu, existe uma força maior cuidando de mim, ok? Só que essas fortalezas metafísicas, elas estão datadas numa estrutura de tempo que é muito diferente dos nossos anos e décadas e tal, e milênios, né, que é a contagem, vamos chamar assim, dos deuses, e de tempos em tempos, os deuses, eles mudam de cadeira de uma estrutura metafísica que já não tem mais o mesmo poder de sustentar aquela sociedade naquele espaço-tempo. O que acontece nessa hora? Uma reforma. Várias culturas podem estar debaixo de uma mesma, digamos, linhagem metafísica e fazer reverências àquele grande arquiteto que o Newton colocou, depois fazer reverência ao Newton, depois ao livro que o Newton escreveu e depois aos seus colegas de Oxford, ok? Porque o perigo de se tornar arrogante da propriedade do conhecimento, gente, é enorme. Orientados a Deus, eles continuam sendo luz e força, mas eles não estão diabólicos. E a nossa ciência hoje em dia, gente, ele está num estado talvez um pouco rajado. Um pouquinho. Quero dizer. O nosso convite para vocês estudarem esse curso de psicologia védica agora com a gente é porque física e metafísica na vida de vocês. A gente vai apresentar, como eu já falei para vocês no simpósio, um modelo de desenvolvimento psicológico a partir de Ramas até. Oh, Ramas. De Tamas, Rajas e Sattva, que é o modelo que eu venho estudando há 12 anos, e hoje em dia, para mim, nossa, faz muito sentido, finalmente. O Jyotisha está dentro desse lugar, Tati, quando a gente está falando do aspecto mais, digamos assim, vibracional. Não é muito fácil salvar uma pessoa em desespero. Você precisa ter muito prana, você precisa ter muita técnica para isso. Ok? Então, a Aratsuna pediu para eu deixar aqui um espaço para vocês botarem perguntas. E a progressão do dogma também é uma parte fundamental da nossa vida. A Sônia colocou: a Ayurveda não vê a medicina como newtoniana. É, é que eu lembro em uma outra aula, já quando eu comecei a estudar com você, que você falou assim: Aí é uma questão das qualidades divinas. A ideia é assim: quanto mais você reverencia, você vai chamar que aquela pessoa é uma grande inspiração para você, mas você reconhece que tem outras que não. Isso não é para negar as outras qualidades. Ok, Adriano? Perguntem, gente. Daqui a pouco temos intervalo.
Se não fosse ele, mano, talvez eu não conseguisse entrar. Então, para mim, fazer essas reverências da Mantra é, cara, eu só tô aqui onde eu tô por conta de você mesmo. Não foi por conta de Shiva, não foi por conta de Ganesha. Quem me trouxe para dentro da cultura védica foi o Dhanvantari. Eu, não é minha prática. Aí tem dia que na hora que ele tá fazendo mantra, eu vou fazer o meu mantra. Mas tem dia que eu falo, não, hoje eu vou fazer, eu fico fazendo yoga escutando o mantra dele. A tendência é eu só escutar aquilo que está passando no meu campo emocional naquele momento. E não ter só um conhecimento, ah, isso se aplica a mim, e começar a ter acesso. Ou por que que uma coisa fica para um lado ou outro, ou por que que aquela bioquímica funciona para alguns casos e para outros não, a nossa visão ocidental não tem muito como explicar. O que a gente está propondo aqui é, por detrás de toda célula existe um campo vibratório. Você pode usar a palavra eletromagnético. Só que isso não se resolve de uma vez só, não, Cláudio. Isso é, assim, várias da panela de pressão vai descomprimindo, até que a gente consegue formar uma nova personalidade que é capaz de se sustentar diante de outros solavancos kármicos para estabelecer um novo conceito de arrancar, Adil.